Um jardim tranquilo, onde o vento balança levemente as folhas das árvores. Jesus caminha descalço sobre a relva, enquanto Buda está sentado sob uma figueira em posição de meditação. O silêncio é absoluto, mas carrega uma paz que transcende as palavras. Jesus se aproxima e senta-se diante de Buda, que abre os olhos e sorri serenamente. Vejo em ti uma paz profunda, como um lago onde o vento não causa ondas. E vejo em ti a quietude da montanha, inabalável diante da tempestade. O que te traz aqui? O desejo de compreender o caminho da libertação. O sofrimento pesa sobre o coração dos homens, e ambos buscamos aliviar esse fardo. O sofrimento nasce do desejo e do apego. Os homens se prendem ao que é transitório e, ao perdê-lo, se afligem. Jesus, digo-lhes que não acumulem tesouros na terra, onde a ferrugem os consome, mas que busquem um reino que não pode ser destruído. O homem sofre porque se apega à ilusão do eu e das posses, esquecendo-se de que tudo é impermanente. Mas há algo que não muda, o amor. Pois Deus é amor, e aquele que ama vive nele. O amor verdadeiro é aquele que não pede nada em troca, que não prende nem exige. Quando alguém ama sem apego, ele se liberta. Jesus, amar é dar a própria vida pelo outro. É esvaziar-se para que o outro se preencha. E quando nada mais sobra de si, encontra-se a plenitude. Por um momento, ambos se silenciam. O vento sopra suavemente e um pássaro pousa no galho acima deles. Jesus! Então, o caminho para o fim do sofrimento é abandonar o eu? É compreender que o eu nunca existiu como pensamos. É como a chama de uma vela, ela brilha, mas não há um ser nela, apenas o fogo queimando o pavio. E ainda assim, a luz que emana dessa chama ilumina o mundo. Buda sorri levemente, percebendo que ambos falam do mesmo caminho, por diferentes estradas. Cena: o jardim continua silencioso, banhado por uma luz suave. Jesus e Buda permanecem sentados, com a serenidade de dois oceanos que se encontram sem turbulência. O vento move levemente as folhas, como se escutasse atentamente. O homem busca a verdade, mas muitas vezes se perde na ilusão. Pois a mente cria miragens, e o homem passa a vida perseguindo sombras, acreditando que são reais. Eu disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas muitos não a enxergam, pois seus olhos estão ofuscados pelo mundo. Assim como um homem que caminha pela noite e acredita que as sombras são monstros, mas quando o sol nasce, percebe que nunca houve nada a temer. Jesus: o mundo é transitório, e quem deposita nele sua fé constrói sobre a areia. Mas aquele que ouve minhas palavras e as pratica é como quem constrói sobre a rocha. Pois tudo o que nasce está destinado a desaparecer. A matéria se dissolve, os nomes são esquecidos, as construções ruem. Mas o que não pode ser destruído permanece. E o que não pode ser destruído? A consciência desperta, livre dos grilhões do desejo e da ignorância. Jesus: eu digo que aquele que crê na verdade e no amor viverá para sempre, pois o reino não é deste mundo. Então o reino do qual falas é o estado além da ilusão? É o retorno à essência. O homem nasceu para a luz, mas escolheu caminhar na escuridão. Meu chamado é para que ele desperte. O despertar é um caminho difícil, pois exige que o homem abandone suas crenças sobre quem ele pensa ser. Jesus: e ainda assim, aquele que perder a sua vida por amor à verdade a encontrará. Buda observa uma folha que se desprende de um galho e flutua suavemente até o chão. Veja esta folha. Ela pertenceu à árvore por um tempo, mas agora cai. Muitos lamentariam sua queda, mas não percebem que ela apenas retorna à terra, onde se transformará e dará origem a novas vidas. Aquele que morre na carne, mas vive no espírito, não se perde. Pois Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Então a morte não é um fim? Não para aqueles que despertam. Buda sorri levemente. Ele fecha os olhos por um instante e respira profundamente. Quando os abre, sua voz soa como um rio calmo. Caminhamos por estradas diferentes, mas vejo que ambas levam ao mesmo horizonte. Pois a verdade é uma só, mas os caminhos até ela são muitos. O vento sopra, carregando consigo o perfume das flores. Ambos permanecem em silêncio, contemplando a imensidão da existência. O jardim agora está envolto por uma suave brisa, as árvores balançando suavemente, como se dançassem com o ritmo da conversa. O som de um riacho ao fundo acrescenta uma sensação de serenidade ao ambiente. Jesus e Buda continuam a conversar, suas palavras fluindo como o vento.
O sofrimento é inerente à vida, mas é também a porta para a compreensão. A compaixão nasce quando vemos o sofrimento do outro como uma extensão de nosso próprio ser. Eu disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor é a chave que liberta. Pois, quando amamos, vemos o outro não como um estranho, mas como parte de nós. O sofrimento humano é o reflexo do desejo. O desejo cria separação, enquanto a compaixão dissolve essa separação, nos permitindo enxergar o outro sem as distorções do ego. Jesus: o sofrimento é muitas vezes causado pelo apego, ao que temos, ao que somos, ao que queremos ser. Mas o amor transcende isso. Ele não se apega, ele se entrega. E ao nos entregarmos ao sofrimento do outro, podemos perceber que ele é temporário. A compaixão nos ajuda a ver além das aparências e nos ensina a oferecer não apenas palavras, mas ações que curam. Curar o outro não significa apenas aliviar a dor física, mas restaurar a dignidade e a esperança. O maior milagre não é a cura do corpo, mas a transformação do coração. Buda: assim como a flor se abre em silêncio, o coração humano se expande quando se oferece sem medo. O amor genuíno não pede nada em troca. Ele flui sem restrições. E é nesse amor que encontramos a verdadeira força. Pois quando amamos, não há o que temer. O amor é uma energia que não pode ser destruída. Quando nos libertamos do medo e da raiva, o sofrimento se dissolve. E ao ajudar o outro a se libertar, nos libertamos também. E é esse caminho de compaixão que nos leva ao reino. Pois onde houver amor, lá estará o Pai. Onde houver compaixão, lá estará a verdade. E ao cultivarmos o amor incondicional, encontramos a verdadeira paz. A paz que não depende das circunstâncias, mas que brota de dentro de nós. Jesus olha para o horizonte, pensativo, como se visse o futuro da humanidade diante de si. Jesus: a verdadeira compaixão não é apenas ajudar, mas transformar o olhar sobre o outro. Ao ver o outro como nós mesmos, não há mais barreiras, apenas unidade. Quando deixamos de ver o outro como outro, alcançamos a verdadeira paz, pois não há divisão entre nós, a se pôr, tingindo o céu de tons dourados e rosados. O jardim está em silêncio, com a luz suave da tarde iluminando os rostos tranquilos de Jesus e Buda que ainda estão sentados sob a figueira. A atmosfera é carregada de uma sensação de completude. Eu disse que o reino de Deus está dentro de vós. Não é um lugar distante, mas uma transformação interna. O reino é a iluminação, a cessação do sofrimento, o fim da ignorância. Quando a mente está clara e o coração cheio de compaixão, o reino é vivido em cada ato. Então, o reino não é algo a ser alcançado em um futuro distante, mas algo a ser experimentado no agora. O agora é tudo o que temos. O futuro é uma ilusão, e o passado não pode mais ser tocado. A iluminação é viver plenamente no presente, sem apego ao que já foi ou ao que virá. Jesus: e ao viver no presente encontramos a verdade que liberta. O reino de Deus é uma verdade eterna, que não depende do tempo. A verdade é simples. Ela não exige crenças ou estruturas complexas. A verdade é a liberdade de ser quem realmente somos, sem as máscaras do ego. Jesus: e quem somos então? Somos a consciência pura, além das limitações do corpo e da mente. Somos a essência, o espírito e a conexão com tudo o que existe. Eu diria que somos filhos de Deus, feitos à sua imagem e semelhança, destinados a viver em unidade e amor. A verdadeira iluminação é o fim do sofrimento causado pela ignorância e pelo apego. Quando vemos a verdadeira natureza da existência, compreendemos que a separação é uma ilusão. Jesus: e quando vemos o outro como parte de nós, amamos como Deus ama, sem restrições, sem julgamento. O reino de Deus se manifesta no amor incondicional. E no desapego, quando nos desapegamos de tudo o que é efêmero, encontramos a paz verdadeira. Eu disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O alívio vem do abandono do fardo que colocamos sobre nós mesmos, o fardo do ego e da separação. O fardo do ego é pesado, mas ele pode ser deixado para trás. Quando a mente se aquieta, a luz da sabedoria brilha, dissipando a escuridão do ignorante. E assim, o reino de Deus está dentro de nós, esperando para ser revelado. Basta que despertemos para ele. O despertar é o fim do sofrimento, o fim do desejo. Mas é também o início de uma vida plena, de uma vida vivida na verdade e na compaixão. Jesus olha para Buda com um sorriso sereno, como se compreendesse plenamente a profundidade das palavras que ambos disseram.
Vejo que, embora nossas palavras possam parecer diferentes, a essência é a mesma. Ambos falamos do mesmo caminho de iluminação e amor. Sim, pois a verdade é uma só. E, quando despertamos para ela, vemos que todos os caminhos nos conduzem à mesma paz. Que possamos ser instrumentos dessa paz. Que possamos ser luz para o mundo, mostrando o caminho do amor e da liberdade. Buda, que a paz esteja em nós e em todos aqueles que buscam a verdade. Ambos ficam em silêncio, contemplando o pôr do sol, sentindo a serenidade do momento, como se todo o universo estivesse em harmonia. A conversa chega ao fim, mas as palavras ecoam no coração, deixando uma sensação de profundidade e unidade. Neste final, Jesus e Buda concordam que a iluminação e o reino de Deus são experiências internas de conexão com a verdade e com o amor universal. Ambos destacam a importância de viver no presente, sem apego e com compaixão, encontrando a verdadeira paz.